Queridos ouvintes e internautas, e principalmente você, profissional de seguros, que nos acompanham todas as quartas-feiras, aqui direto dos estúdios da Rádio Exclusiva FM, aqui em São Paulo. Exclusiva FM, a rádio que virou mania. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa profissional de seguros. E aqui do meu ladinho, vocês já o conhecem, o nosso filósofo, como diria um grande amigo meu e convidado dessa bancada, o Leandro Carnal dos Seguros. Boa noite, Marcelo Brancati. Boa noite, meu querido Fábio Sorolla. Obrigado pelas referências, né? Foi chique hoje, hein? Obviamente que eu sou muito mais bonito que ele, né? Mas... Rapaz, aí ficou difícil. Boa noite a toda a nossa audiência. Mais uma semana aqui juntos, né? Com muita alegria, muita satisfação. A gente, num momento bastante... diria palpitante, né, do mercado, com novidades importantes, a gente vai trazer esses temas hoje, né, Fábio, com muito mais detalhamento e certamente as pessoas estão muito curiosas aí para ouvir o que nós temos para dizer. Mas antes da gente já entrar no tema, Fábio, já quero convidar você que está aqui nos assistindo ao programa Profissional de Seguros, que se inscreva. Certamente você já fez isso, né? Mas caso por acaso você tenha esquecido, entre lá no canal do YouTube, Profissional de Seguros Oficial, se inscreva no canal. Se você gostar do conteúdo, deixe seu joinha, ajude o programa a crescer ainda mais. Compartilhe essa nossa live de hoje, né, que vai ficar gravada no canal, e tenha acesso ao acervo dos programas anteriores, que existem conteúdos ali incríveis, ainda estão gratuitos. E vocês podem encontrar dicas, sugestões do mais alto nível de pessoas que passaram aqui nos programas anteriores. Já são mais de 70 programas. Então, boa noite a todos. E meu querido Fábio Sorolla, quem nós temos aqui hoje? Qual é o nosso tema? E eu estou muito ansioso para entrar nesse assunto. Que legal, minha mente brilhante, Marcelo Brancati. Hoje temos o nosso querido Everton Rocha, da UP Hold Contabilidade. Ele que é o nosso mentor, né, Marcelo? Boa noite, Everton. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Everton. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, galera. Beleza? Seguinte, ó, já tô bem à vontade aqui, que já vim várias vezes aqui, né? É sempre um prazer. E já vou pedir um favorzão pra vocês, ó. Vocês que estão aí assistindo via Facebook, via YouTube, já aperta a bomba do like aí, aperta o dedo do like, porque não tava nada combinado, mas no final, né, pra quem apertar mais o like aí, a gente tem aqui nossos computadores aqui, eles estão analisando quem tá apertando o like. Inteligência artificial. Inteligência artificial, o nosso sexta-feira, o famoso inteligência artificial do Tony Stark, ele tá analisando, quem der mais like vai ganhar um baita de um presente que eu vou falar pra vocês, mas só no final. Opa, olha aí. Eu não sabia disso, sabia, Marcelo? Nada de presente, não. Presente é sempre muito bem-vindo. Você reparou, Fábio, que eu tô com um microfone novo aqui? Olha que chique, hein? O senhor tá elegante, o senhor foi promovido. Puxa, foi promovido. Mas vamos lá, Fabião. O senhor estaria assim, tipo William Bonner, sei lá. Ah, verdade, Só que sem cabelo. Verdade. É melhor o carnal mesmo. Então vamos que interessa, vai. Everton Rocha, você falou aí que os computadores vão analisar... E eu gostei do que você falou, porque o nosso tema tem tudo a ver, né? Saiba como definir os KPIs, é isso? É isso, e primeira coisa aí é já entender o que é essa bomba de KPI, então. Aí essas terminologias em inglês aí. E aí Pode ser KPIs, não? Pode. Então KPIs é melhor, hein, Fábio? Você pode... Fica ao gosto do cliente, mas na verdade, isso é uma sigla em inglês que significa indicadores chaves de desempenho. E aí a ideia é que a gente traga aqui para vocês. Estamos no início do ano, então podemos aproveitar esse momento de energia alta que a gente tem no começo do ano para começar certo. Né? Às vezes a gente tá no meio do ano e a gente fala, já perdi meio ano, não vou mais fazer mais indicador nenhum, mas agora tá no janeiro, tá na hora. A gente nem começou a fazer as apurações ainda de janeiro de 2021. Então o tema de hoje é esse: quais são os indicadores de performance que você pode implantar aí na sua corretora de seguros e arrebentar em 2021. Muito bem. Então quer dizer que se a gente está decolando agora 2021, iniciando o nosso voo até 31 de dezembro, a gente precisa de indicadores, que senão a gente vai para qualquer lugar, é isso?
É isso, eu costumo dizer o seguinte, que se a sua empresa fosse um avião, né, você precisa, para decolar e tanto para você chegar no seu destino, você precisa de trilhar ali plano de voo, você precisa saber se todos os instrumentos estão tudo em dia, para que não dê probleminha, né, não caia e tudo se mantenha na mais perfeita ordem. Então esses indicadores é os que são as informações que você vai tomar como base para você saber se você está indo mal ou se você está indo bem. E se você estiver indo mal, não tem problema nenhum. É tempo de você arrumar para virar o jogo. Sim. Exatamente. E a gente logo você vai falar os principais indicadores, né, que você recomenda, mas a gente às vezes cria os indicadores, cria os objetivos, as metas, traduz em indicadores, desdobra esses indicadores para as pessoas, para as equipes, né? Como forma delas também terem clareza em relação às expectativas da empresa. Aí de repente vem alguém e diz o seguinte: a partir de amanhã você tem que colocar a comissão na proposta, você tem que guardar documento por 20 anos. Depois ele vai dar uma pincelada nesse assunto aí também. Então esses indicadores... É de extrema relevância, né, para o mercado, né? É de extrema relevância. Então, quer dizer, a gente tem que criar os indicadores, mas eles têm que... eles não podem ser engessados, né? Não é que não podem, eles têm que se adaptar constantemente à transformação do mercado e da própria sociedade, não é isso, o Everton? Perfeito, Marcelo. E assim, ainda usando o exemplo do avião, né? Por mais que o avião está cheio de indicadores de performance do avião, pode acontecer no meio do trajeto de ter uma tempestade, uma rota que ele tem que desviar de um moinho de vento. Então, assim, infelizmente, não tem como nós controlarmos todas as situações que existem dentro da nossa corretora. Tem, obviamente, da nossa porta para dentro a gente controla o que a gente quiser. Mas da porta para fora, por exemplo, como você bem colocou aí, já querendo me colocar na parede já logo de largada, né? Mas aqui a gente é esquiva, né? E, por exemplo, a SUSEP que está colocando aí essa questão de citar os valores das suas comissões, né? Os valores que vocês recebem, que seria o valor do seu serviço dentro da proposta comercial. Perfeito, perfeito. E... a gente já podia começar a falar desses principais indicadores, né, Everton? Porque a gente sabe que a tua empresa não é só uma empresa de contabilidade. Você você contribui para um diagnóstico do negócio, né, dos corretores, que são a maioria dos seus clientes. E baseado nesse diagnóstico, você constrói esse diagnóstico também levando-se em conta os indicadores, né? Conta um pouco disso, como é que funciona esse negócio na prática, porque tem muitos corretores aqui que certamente trabalham com outras empresas de contabilidade que eles lembram a contabilidade lembra deles na hora de mandar os boletos, aquelas GPS, aquelas coisas todas, né? Como é que funciona isso? Que vocês descobriram, né, por trás desse tipo de oportunidade que eu sei que você traduziu isso num serviço que vocês oferecem para os corretores? Então eu vou voltar um pouquinho uma historinha para você, que é lá quando a gente começou a trabalhar no escritório, que foi em 2010. Esse ano, em fevereiro, agora a gente completa 11 anos de existência. E aí quando a gente começou, eu vim de uma empresa de contabilidade que fazia contabilidade de banco. Beleza? Contabilidade de banco. E aí, banco tem muitos indicadores de desempenho. Os bancos não entram para perder jamais. E aí eu sempre tive essa mentalidade. Poxa, meu, indicador. Quando eu saí dessa empresa, eu me desliguei, eu cheguei a ser sócio, associado, 5%, minoritário, com 20 anos de idade. Falei, por que ter 5 se eu posso ter 50? Convidei meu irmão para montar o escritório e decidimos empreender. Mas eu assinei um documento, na verdade não assinei, mas foi um compromisso meu, que eu não faria concorrência. Entretanto, eu preciso comer, eu só sei fazer contabilidade. Então nós decidimos que nós atacaríamos, no bom sentido, todas as áreas que não fizessem concorrência direto com a empresa que eu trabalhei. Então, quando eles trabalhavam com contabilidade de bancos, eu vim numa segunda linha, que seria os equiparados a banco. Então, corretora de seguros, corretora de valores, factor. Eu nunca consegui entrar em nenhum desses outros aí, mas quando eu entrei em corretagem de seguros, eu fui abraçado. Falei com o corretor que fazia a minha apólice de seguro de automóvel, ele ficava dentro de uma unidade da Porto Seguros aqui na Penha, próximo aqui da gente.
E ele falou, Herbert, se você fizer uma contabilidade pros pequenininhos, eu mesmo vendo você aqui dentro. E de verdade, tinha 70 pessoas lá. No primeiro ano eu já fechei 25, porque ele que vendeu, basicamente. E aí, quando a gente começou a ter acesso às informações, eu sempre vim dessa questão que eu te falei dos indicativos bancários, eu comecei a perceber um negócio que eu comecei a ficar com medo, que era o quê? Lá naquela época, em 2010, a produção dos corretores era super concentrada, mais ou menos assim, Porto, Azul, Itaú e alguma outra, né? Você emitia 4 notas por mês, mais ou menos, olha lá. E extremamente focado em seguro de automóvel. E aí me batia um gelo na espinha, que era o quê? Pô, já pensou se os bancos, as seguradoras, na verdade, inventarem uma pólice de seguros bilhetada? Falando assim, ó, aquele Mercedes que o Fábio tem ali na garagem, não importa mais se ele mora na... Qual delas? Ah, C380. Aquela Mercedona que você tem lá, não importa mais se você tá na Zona Leste, na Zona Sul, não importa mais a sua idade. O valor do prêmio para esse tipo de carro é X reais. E se eles criassem junto com isso uma corretora cativa, que eles descarregassem todos esses seguros dentro dessa corretora, o que aconteceria com a carteira dos meus clientes? Certamente eles iam sofrer muito. Então a gente sempre ficou com muito medo disso acontecer. Então nós começamos a analisar estatisticamente o que poderia ser feito, e de lá, desde 2010, começou essa pregação de sai do automóvel, vai para outros ramos, sai do automóvel, vai para os outros ramos. E beleza. Hoje, eu posso dizer para vocês que em 2021, uns 60% de toda a produção que nós temos lá de seguro, 60% está concentrado em automóvel. Pô, mas antes era mais de 80%. Então, em 10 anos já deu uma boa aliviada em 20%. Só que aí, agora, o que a gente tem percebido? Uma outra dificuldade, que é o quê? O corretor de seguros se vê como um vendedor, ele não se vê como um empreendedor de seguros. Então, quando você se vê como um vendedor de seguros, eu vou devolver uma pergunta para vocês aqui. A média dos nossos corretores de seguros lá, nós temos 400 corretores na nossa base de clientes. Se eu pegar o faturamento do mês e dividir por 400, dá uma média de 25 mil. Quando eu me vejo como um vendedor, 25 mil tá bom de salário para vocês? É um salário que, considerando a realidade do Brasil... É por semana ou mês? Por mês. Ah, tá bom. É excepcional, já é a classe A, Claro mais A do país. Sim. Beleza, então você fala Menos assim... de 1% tem quando você se vê como um salário, é um excelente salário. Só que uma empresa que fatura 25 mil é um bom faturamento para uma empresa? Aí muda de figura. Então aí muda de figura. E aí a gente consegue perceber que estatísticas que temos, não só da nossa carteira, mas até o Sincor, quando entrou na época do Simples Nacional, 2% de todos os corretores, e nós estamos falando aqui que tem 55 mil CNPJs espalhados pelo Brasil de corretagem de seguros, só 2% faturam mais de 5 milhões de reais por ano. Só 2%. É muito pouco. Então, a gente começou a entender que precisa de ter uma cultura de empreendedorismo para que essa pessoa comece a se enxergar como empreendedor e evoluir e sair só daquele mundinho, eu tô vendendo aqui, eu administro minhas carteiras e eu falo assim, não é uma empresa, é eu presa. Você é o funcionário da sua própria corretora. Se você ficar doente, tiver uma pedra no rim, ferrou, já a empresa não consegue continuar. Então a gente vem batendo nessa questão. Daí que se criou esses indicadores que eu vim hoje falar para vocês, que é começar a enxergar a empresa com qual é o valor que a minha empresa tem. Então o principal indicador que eu vejo é o que a gente chama de valuation. Nossa, Everton, mas aí eu vou ter que contratar uma empresa da NASA para fazer o valuation da empresa? Não. Existem diversos formatos de metodologias, na verdade, de cálculo por valuation. Existe um professor aí, Asaf Neto, que é o referência, que vai mandar para você uma fórmula gigantesca e se você conseguir resolver isso aí, você achou a vacina do Covid. Mas não precisa disso. Existem metodologias chamadas múltiplos, que você pega o faturamento da corretora e multiplica por um múltiplo e você acha uma base de quanto que a sua corretora vale. E aí começa as tretas, que se eu começar a jogar aqui para vocês, pra gente debater. Se eu falar para vocês o seguinte, eu tenho uma corretora. Eu não tenho, mas ó, um exemplo. Senão os caras, você é contador, corretor, já quer me bater. Calma, respira, ó.
Eu tenho uma corretora que fatura por mês, um exemplo, R$20 mil de comissão recebida e eu sou 100% automóvel. Se eu falar para vocês que existe um múltiplo para a empresa de serviço que seria multiplicar por 10, ou seja, então essa empresa valeria R$200 mil. Vocês me pagariam R$200 mil por uma empresa que só tem carteira de automóvel? Então, é uma pergunta? É uma pergunta. Cara, assim, eu não, mas eu acho que para quem tá pensando em vender e tá vendendo para algum outro empreendedor que não conhece o segmento com profundidade, e se ele olhar só a questão de fluxo de caixa, né, o fluxo descontado, né, esse tipo de avaliação, talvez ele pague, porque ele está enxergando também um ganho nas renovações, né? Se não tiver perda, né? Então fica até fácil fazer o cálculo desse valor, dessa carteira. Mas eu acho que assim, essa é uma visão de um valor de carteira, não da empresa. Então, só que aí tá, você falou o ponto-chave aí, ó, assim, ó. Ele até pagaria se tivesse um bom índice de renovação. Só que aí que tá, aí que a gente mata esse argumento. É onde pega. Certeza, né? Porque o seguro do automóvel está muito ligado à minha imagem pessoal. O cara que compra o seguro do automóvel, ele não está ligando para fazer o seguro com a Supreme, Entendi. corretora de seguros, nem com a sentido. Doutores do Seguro. Ele fala com o Fábio, ele fala com o Marcelo. Então, o que vai acontecer quando você vender essa carteira é que imediatamente no próximo ano você vai perder 50% de renovação. Então, você pagou 200 mil por uma carteira que não vale 200 mil. Então, primeira coisa que você precisa pensar é isso. Então, assim, agora, se inverter, vamos inverter aqui. Eu tenho essa mesma corretora, R$20 mil de faturamento por mês, só que a minha carteira é 100% de seguro de vida. Vocês comprariam a minha empresa por 200 mil? E ela se torna muito mais atrativa, né? Aí, na verdade, porque a receita é recorrente. Então, aí você pagaria É atrativo e mais escalável, né, Marcelo? Venda cruzada. Aí você pagaria até muito mais. Por quê? Porque se você fosse fazer uma conta só de padeiro aqui, só pra gente brincar aqui, nós estamos só aquecendo os motores. Se você fizesse uma... Beleza, nessa carteira toda aqui da corretora do Everton, qual é o tempo médio que essas pessoas ficam com esse seguro? 20 anos? Pô, então é uma renda de 20 mil vezes 20 anos. Pô, vale muita grana. Então você me pagaria R$500 mil, R$1 milhão fácil por isso. Porque ainda que você pagou R$1 milhão, a carteira ela é renda vitalícia longínqua. Então, esse é o jogo que a gente está propondo para vocês começarem a mudar a chave de vocês, começarem a entender que o valuation de uma corretora de seguros só tem interesse, só tem mercado se for para produtos que geram renda recorrente. Se você for no automóvel, é só se você for vender uma corretora muito grande, que tem um número de clientes gigantesco, que o cara vai absorver já sabendo que ele vai perder 50% daquele negócio e tentando fazer vendas cruzadas, mas é muito difícil você achar uma carteira dessa. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: independente se vocês querem vender ou não a corretora, é vocês avaliarem a empresa sempre qual o valor dela, quanto ela vale. E aí, para isso, você vai entrar em vários outros indicativos. Beleza? Se vocês quiserem, eu já vou emendando tudo aqui, vou ligando aqui a quinta marcha. Vai lá. Então, o que é importante aqui para vocês analisarem dentro do valuation? Essa questão, primeiro aí, do qual é a minha renda recorrente, beleza? E aí a gente vai começar a falar alguns indicativos que estão bem ligados a marketing, que, por exemplo, provavelmente vocês já devem ter escutado falar, que é o LTV. LTV é uma sigla em inglês também, tá? Lifetime Value. Lifetime Value, que nada mais é do qual é o tempo médio que esses clientes ficam na sua carteira. Então eu vou usar um exemplo na minha empresa de contabilidade, beleza? Para vocês terem uma noção, né? A minha empresa de contabilidade, o LTV é de 35 meses. Então, a média dos clientes ficam na minha carteira 35 meses. Quando você fala de uma empresa de contabilidade econômica, por exemplo, Contabilizei, Agilizei, tudo que termina com EI, não dá mais de 18 meses. Então, os clientes entram, ficam um tempo e depois já sai fora porque desconecta da solução. Eu tô nessa que base aí. interessante, hein? Você tá nessa, tá vendo? Fiquei nessa base. Que interessante esse indicador. Mas eu acho que esse raciocínio que você colocou está associado também
Eu acho que o LTV do concorrente aí, ele é menor porque muitos morrem no meio do caminho. Muitas das empresas, elas deixam de existir, até porque o ciclo de vida, se ela não tiver um apoio em relação a... Olha como as coisas se conectam, né? Se a empresa não tiver claro o posicionamento dela, a estratégia dela, o planejamento dela, o público que ela vai vender, o mix de carteira, tal, ela morre antes, certo? Porque ela vai estar lá direcionada a fazer mais do mesmo, ela é atropelada e ela quebra no meio do caminho. Então o ciclo de vida dela diminui. Esse tipo de visão, trazendo os indicadores, o posicionamento, criando uma perspectiva de longo prazo, o mix de carteira, o aumento do faturamento, a pulverização do risco em várias frentes de negócio, isso vai gerar o quê? Os 35 meses que você citou, que é quase o dobro. Exatamente. É quase o dobro de uma contabilidade online. De uma contabilidade online. Então esse é o mesmo indicador que você também precisa saber na sua corretora. Qual é o tempo médio que os clientes ficam dentro da minha carteira? E por que isso também é importante? É óbvio que quanto maior o tempo que o cliente fica na sua carteira, mais a sua carteira vale. Esse é o jogo lá no valuation, isso é um dado importante. Mas também serve para você emocionalmente, quando aquele cliente chato, sabe o cliente chatinho? Todo mundo tem um cliente chatinho, né? E aí quando esse cliente chatinho começa a te perturbar e você fala assim, putz, mano, eu já tô com ele já passou de 35 meses, eu acho que... Já tá fazendo hora extra. Já não tô mais perdendo com ele, certo? Então assim, você começa a emocionalmente se desligar do cara. Não quer dizer que ele não é importante para você, mas quer dizer o seguinte, que se você perder, ele já contribuiu para sua empresa, ele já fez a parte dele. Sim. Então assim, tranquilo. Por quê? Porque aí a gente também tem que começar a oxigenar a carteira, tem que estar entrando novos. E aí a gente vai entrar num segundo indicador importante, que é o tal do CAC, custo de atração do cliente. E aí é onde muitas pessoas se perdem. Por quê? Porque não faz sentido você gastar um dinheiro absurdo para você atrair um cliente. O cliente ficou caro, porque você vai ter que recuperar ele durante um tempo. Então assim, por exemplo, no meu caso lá, vou abrindo aqui com meus números, porque eu sou dono da minha empresa, eu posso abrir o número que eu quiser. Mas vou te dar um exemplo no mercado. Então assim, no CAC da minha empresa, nós aceitamos como CAC até 3 vezes o valor dos honorários. 3 vezes. Por quê? Meses. Porque eu tenho 36 meses em média que eu vou receber. Então, se eu gastar 3 meses para trazer esse cara para mim, não é um absurdo. Agora, pensa num automóvel que já tem um ticket baixo. Se você colocar um caminhão de dinheiro em marketing para atrair o cliente de automóvel, você não tem tempo suficiente para você recuperar esse dinheiro. Ah, mas como eu calculo o CAC? Você vai pegar tudo que você tem de gastos com marketing e vendas, vai pôr numa planilha do mês e você vai dividir pela quantidade de negócios fechados naquele mês. Simples assim, não é tão absurdo. Então eu gastei R$10.000 de marketing, comissões e vendas, né? Comissões e tudo mais. E trouxe 10 clientes para o meu escritório naquele mês. Então o meu CAC foi um CAC de 1.000. Se a minha mensalidade for R$300, quer dizer, tá dando 3 mensalidades. 1.000 dividido por 3 tá dando 3. Tô dentro do jogo. Agora, se eu cobrar uma mensalidade igual uma contabilidade online, de novo, eu não tô falando de contabilidade, é para exemplificar, não que a gente tá batendo neles, mas se uma contabilidade online cobra R$89 e ela gastou R$1.000 para trazer, o cara vai começar a dar lucro para eles a partir de qual mês? A partir do 9º, 10º mês. E aí fica 18 meses para ele. Ainda tá no lucro, beleza. Só que o problema é que as contabilidades online, ela gasta R$5.000 para trazer um cliente. Ô, louco. Porque eles receberam um aporte de 5 milhões e eles têm... Que gerar a carteira. 5 milhões e eles têm 30 mil clientes. Se você dividir, vai dar 5 mil de CAC. Aí você fala, como é que uma empresa online gasta 5 mil para atrair o cliente que vai pagar 89, que fica 18 meses? Qual é essa conta louca que fecha esse número? Mas você quer ver, cara, o exemplo, em cima do que você está falando do custo de aquisição aí, você pega o exemplo do automóvel. Vai, numa hipótese razoável, R$300 de comissão para o corretor. Divide isso por 12 meses. Vai dar 25. R$25 por mês. Aí você prevê o seguinte, esse cara vai ficar comigo, numa ótima hipótese, 3 anos. Mas a gente sabe que renovação 80% no segundo ano, depois cai para 60%, não é uma boa hipótese.
Então ele deve ficar aí 2 anos, vai, na média. Ou seja, ele gera em 2 anos R$600 de receita para você. Certo? Aí você vai lá no Google e faz um anúncio patrocinado de 1.000. E vai bater palavra-chave com grandes concorrentes, você não vai aparecer no anúncio, porque as palavras são muito disputadas, né? Seguro de automóvel, a última vez que eu vi, acho que estava R$18 um clique numa... muito alto. É muito alto, quer dizer, então tem que fazer essa conta do custo de aquisição e é o que você também ajuda o corretor a fazer. Isso levando em conta numa comissão de R$300, você está sendo Tô sendo otimista, não tô nem falando de imposto, não tô falando de funcionário, não tô falando de nada. Tô e só... aí nada como você ter o carnal dos seguros para te orientar, tá vendo? Uma boa colocação. É uma reflexão aí, né? E ainda... Eu diria mais, porque o que é importante você entender, né? Assim, nós não somos contra você ter o seguro de automóvel. Só que aí você teria que entender que dentro da sua estratégia da sua empresa, o produto automóvel é CAC. Você não vai ganhar dinheiro com o seguro do automóvel, mas você vai trazer esse cara, porque ele é o CAC. Então, ou seja, na verdade você não tá ganhando esses R$300, é lixo. Você não vai ganhar dinheiro, mas você trouxe ele pra carteira, ele tem que pelo menos pagar o anúncio. Se você gastou 300 para fazer o anúncio, beleza. Só que aí é onde começa a entrar os tal das vendas cruzadas para você começar a ver, pô, numa carteira que eu tenho 200 automóveis, quem são engenheiros, quem são contadores, quem são médicos, quem tem filho, quem tem casa alugada. Sim, e aí você vai começar a vender outros produtos. Fazer a lição de casa. E vai ganhar na renovação um pouquinho mais, né? Porque você não vai ter o custo de aquisição dele de novo. Você não tem o custo de aquisição, ele já tem o crivo da confiança, ele já passou por esse crivo, quer dizer, você já consegue dar aquela melhoradinha na comissão. Isso. Apesar que cada dia que passa, em 11 anos, eu tenho carro desde quando eu tirei 18 anos, eu nunca vi na minha vida um ano que o seguro do automóvel ficou mais barato do que o ano anterior. Ou era porque eu era novo de carta, agora eu já sou velho de carta, ou eu sou barrigudo, ou eu moro não sei aonde. Nunca ficou mais barato. Então, eu também entendo que dentro da comissão, por menor que você coloque, sempre vai ter um pouquinho de aumento, porque o próprio prêmio vai ser... O veículo, né? O custo do veículo, ele é influenciado por isso, o perfil tem um bom... Mas tem casos sim, cara, que principalmente seguros mais baratos, eu não sei você, Fábio, eu tenho percebido que na renovação os valores estão caindo. Claro que tem a aplicação do bônus, né? Mas é uma oportunidade para o corretor ele até aumentar um pouquinho a comissão na renovação, né? E aproximando os valores quando acontece isso. Mas cada caso é um caso, é uma situação... de uma forma um geral, comportamento diferente. Tem caído um pouquinho. Tem sim, caído, Marcelo, né? Tem caído sim. Também tenho percebido. E já que nós isso. estamos falando de marketing, seu Marcelo Brancati e seu Everton Rocha, nós temos um recado da Aline, da agência Amontano, que ela trouxe para nós. Vamos ver? Opa! Você sabe como fazer para sua empresa crescer? A agência Amontano sabe. Com websites, lojas virtuais, redes sociais, links patrocinados, identidade visual e materiais impressos. Descubra qual é o melhor caminho para sua empresa crescer. Entre em contato. atendimento@amontano.com.br. Amontano, soluções criativas, online e offline. amontano.com.br. Marcelo Brancati, o recado da nossa queridíssima Aline, da agência Amontano, que cuida aqui da publicidade do programa Profissional de Seguros. E você que está chegando agora, nós estamos batendo um papo aqui com o Everton Rocha, da OP Road Contabilidade, só que nós estamos falando de parte estratégica, hein? Importante para você. Se liga nessa conversa aqui. Aproveitando aqui, Marcelo, quero mandar um abraço para o seu querido amigo e xará, Marcelo Finardi. O guru, o papa do seguro de crédito no Brasil. Nós temos o Papa, temos o filósofo do seguro aqui. Esse programa tá ficando um luxo, viu? Figuras icônicas. Quero mandar um abraço também pro nosso querido amigo, que o Everton também o conhece, o Thiago de Freitas, que é do Super Corretor de Seguros. Aliás, o Thiago montou o site para nós lá. Valeu, Thiagão. Obrigado, hein, irmão. A Cris Borges também está participando com a gente. Você dá pergunta se a gente compraria a carteira ou não. Ela está falando que não compraria, não tem garantia de renovação e é uma relação de confiança. Aí, já pegou o código aí, é isso aí. E vou mandar também um abraço para o Anderson Rocha, não sei se é chará do Everton, hein?
Que os corretores precisam praticar anamnese com seus clientes. É legal, gostei. É isso aí. É verdade. Ô, Everton, mas dentro do que a gente fala dos KPIs, são várias ferramentas, né? Você citou já algumas e tal. Você poderia mostrar para nós uma ou duas ou três que você considera fundamental para o corretor de seguros? Sim, então assim, mais algumas aí. Então essas duas que a gente já falou é importante no ponto de vista de marketing. Aí, no ponto de vista de negócio também, o que eu gosto muito que vocês precisam ficar atentos é uma expressão chamada churn. O que é churn? São as saídas dos clientes. É aquele papo, lembra aquele papo que eu falei, ó, desapega do cara que é o chatinho? É os cancelamentos. Então, assim, não existe nenhuma empresa no mundo que não perde cliente, cara. Se vocês conhecerem, me apresentem. Eu desconheço alguém que não perde cliente. Eu sou o top das galáxias que não perco nada. Sabe por que perde? Porque o cliente morre. Tem a perda natural. É verdade. Não, mas nem a Coca-Cola, até a Coca-Cola perde. Acabou de me perder como cliente porque eu não tomo mais refrigerante. Não tem como, nenhuma empresa no mundo não perde. O que você tem que fazer então? Você tem que controlar essa perda de cliente. Então o churn serve para isso, para te dar um indicador de quantos clientes estão saindo e o que é aceitável. Então, por exemplo, no meu caso, nós sabemos que no mercado contábil como um todo, é aceitável ter um churn de 3% da carteira. 3%. Ao ano? Por mês. Por mês? Caramba. Então você fala assim, nós temos 600 clientes, é aceitável eu perder 18 clientes por mês. Mas você tem que renovar, você tem que ter novos entrantes. Graças a Deus, e é um bom trabalho que a gente está fazendo, nós não perdemos 18, muito pouco. Aliás, no ano passado inteiro nós perdemos 30 clientes. Então eu estou muito abaixo do mercado contábil de churn. Mas você precisa entender dentro do mercado de seguros quanto que isso é importante. E uma coisa legal também aqui, Fábio, relacionado a vendas que ninguém faz, é um indicador que a gente chama de headcount. Só uma coisa em inglês, hein? Nada em português. Headcount. Está todo importado hoje. Todo importado. Então, o que é o headcount? É a conta por cabeça. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, Everton, eu quero contratar um funcionário. E o funcionário, a gente sabe que hoje dentro de uma corretora de seguros, em média, o custo dele é R$2.500, R$3.000. Entre R$2.500 a R$3.000, depende dos benefícios que você vai dar e tudo mais. Mas uma média aqui aceitável, R$2.500 de custo por mês, já projetando toda a despesa. Fundo de garantia, 13º, férias. Isso é um funcionário em nível operacional, né? Operacional registrado dentro da CLT, tudo bonitinho. Ora, se esse cara te custa R$2.500, quanto que esse cara tem que trazer para você? Então, a gente, ou nós, entendemos lá na Uphold que no mínimo, esse cara tem que trazer para você 3 vezes o valor que ele custa. No mínimo. Bom mesmo é 4 vezes. É por isso que geralmente eu falo assim que o jogo vira dentro das corretoras quando o cara passa a ter 4 funcionários lá dentro, porque a estatística que nós temos é que corretores que têm 4 funcionários registrados já estão numa pegada de faturamento de 40 a 50 mil por mês. Então já é um outro indicador importante. Aceitável. E do ponto de vista de finanças, é importante você começar alguns indicadores básicos. Assim, as pessoas têm muita confusão entre o que é rentabilidade e o que é lucratividade. Rentabilidade, basicamente, é o retorno do seu investimento. Então, rentabilidade, corretagem de seguros é um negócio muito rentável, porque você investe pouco para abrir, concorda? O que você precisa para constituir abrir uma corretora? Basicamente, de repente, você precisa de ter... Você vai ter o custo da abertura de empresa, obviamente. Você vai ter um computador, você vai ter um celular, uma internet. Não é um investimento gigantesco para você abrir igual uma fábrica. Então, e você já começa a tracionar vendas rapidamente. Então, a rentabilidade é alta. Só que lucratividade, às vezes, o que é lucratividade? É saber o que entrou de receita menos de despesa. E aí a gente entra naquela treta que o cara começa a pôr todas as contas dele dentro da empresa e o prolabore dele fica desse tamanhão e aí a empresa fica atolada e ele não tem mais caixa livre para fazer nada de investimento. E a gente bate muito nisso.
Como que você quer crescer uma empresa se você não tem caixa? A empresa precisa de caixa para crescer. Não existe nenhuma empresa que vai crescer. Você até cresce organicamente, mas é muito fraco. O crescimento orgânico é muito pequeno. Se você quer arregaçar, você tem que ter caixa. E aí eu dou um exemplo aqui, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Nós temos uma corretora de seguros lá, que são uma empresa formada por um engenheiro, por um administrador e por um corretor de seguros. Todos eles têm outras fontes de renda que não a corretagem de seguros. Então, o que eles fizeram? Eles aportaram de entrada R$100 mil nessa empresa, contrataram funcionário, fizeram marketing e nunca tiraram um centavo durante 2 anos dessa corretora. Então, você imagina. Tudo que ela tinha de lucratividade era revertido em prol da corretora e hoje eles têm um faturamento acima de 2 múltiplos 6 dígitos. Que isso, Everton? 2 múltiplos 6 dígitos. Mais do que R$200 mil de comissão recebida. Então você fala. E essa empresa é super nova, não tem nem 5 anos de mercado. Mas por quê? Planejamento. Não estrangularam a corretora na partida, porque esse é um grande erro. Isso é muito comum, né? Muito. Do cara achar que tudo que entra é dele. Tudo que entra é dele, que é a visão do seu vendedor. Então, isso aqui tudo é salário. Então, eu vou pegando a grana e vou vivendo a minha vida. Quando ele deveria chegar lá e fazer Cara, eu vou estipular um valor de salário. E aqui, muito relativo, cada um tem o seu valor de salário. Mas vou dar um exemplo. Então, assim, eu acho que o salário justo para mim é R$10 mil. Beleza, então, se a sua corretora está faturando R$20 mil, você vai ter as despesas lá com funcionário, ou você vai ter despesa de imposto e tudo mais, e o seu salário 10 mil, mas o que excedeu, guarda esse dinheiro. Eu sempre falo assim, junta os seus primeiros 30 mil reais, pelo amor de Deus, é um compromisso com você mesmo. Por quê? Porque os seus 30 mil reais você vai ter condição de contratar o seu primeiro funcionário. Sim, e muitas das vezes, por que eu falo 30 mil reais? Você é louco, mano? Por que 30 mil reais? Não, é porque 30 mil reais não necessariamente você vai acertar de primeira contratação, a não ser que você contrate com a Bruna Garcia, da Mega Luz. Já quero aproveitar o gancho aqui. Vamos dar um abraço para a Bruninha Garcia, da Mega Luz. Mas se você não aí. faz o processo com ela, muitas vezes você pode errar. E aí, às vezes, você contratou 90 dias de experiência, errei, queimei 3 meses já do meu recurso. Vou contratar o segundo, não deu certo. Às vezes você vai acertar, errado, vai gastar mais dinheiro. Vai gastar mais dinheiro. Então, daí é o 30 mil, não é um número que eu inventei lá, numerologia. Não, é um fato. Eu tenho uma outra pergunta para você, mas antes eu quero ouvir Nós vamos ouvir, Marcelo Brancati, um recado do nosso queridíssimo Daniel Bortoleto, da Poxa Regula. vida. Estão falando de gestão, né? Com certeza, vamos lá. Quero ouvir o Daniel também. Olá, você já conhece a Regula? A Regula é a melhor forma de atender seus clientes e ainda ganhar tempo para fazer novos negócios. Veja como funciona. Você acessa o nosso site e escolhe um plano ou combo: auto, residência, fiança, vida ou responsabilidade civil. Depois, é só abrir um chamado no site quando houver algum sinistro. A partir daí, a Regula cuida de tudo. Atende o seu cliente, resolve os problemas direto com a seguradora e ainda te deixa por dentro de todo o processo. Basta acessar o chamado. Tudo isso por menos de uma comissão de automóvel por mês. Você vende mais, reduz custos, fideliza os clientes e ganha disponibilidade para conquistar outros. Regula. Faça parte da nova geração de corretores. Aí, Marcelo Brancati, o recado da nossa queridíssima Regula Sinistros, do nosso amigo Daniel Bortoleto. A gente está falando de gestão aqui, batendo um papo com o Everton Rocha, ele já está dando, na verdade, uma aula para a gente, isso aqui não é um bate-papo. E a gestão de sinistro, Everton, também é muito importante. Por isso que a Regula entra nesse caminho do corretor aí, para que o corretor fique livre de angariar novos negócios, formar o mix da sua carteira e deixar o sinistro lá para a Regula. O pessoal atende muito bem. Marcelo Brancati, como é que estamos aí nas nossas redes sociais? Nós temos aqui, Fábio, o nosso querido Almir Araújo, agradecendo pelo conteúdo. A Ingrid, a Adriace também, boa noite. Gostou das informações. Temos aqui também a Carmen Miranda, do Piauí, fazendo agradecimento. É isso aí, a galera está acompanhando o tema aqui.
com muita Porque é atenção. uma coisa interessante, Marcelo. Embora a gente está falando aqui para o corretor de seguros, mas o tema que ele está trazendo aqui é para qualquer empresário. Ah, com certeza. Né? Eu acho que empacotando um pouco do que o Everton está trazendo aqui, a gente pode chegar à conclusão seguinte, né? Você deu o exemplo do avião, né? Exatamente, o corretor, independente dele estar começando agora, o corretor ou outro empresário, ele tem que fazer um plano de voo, certo? Ele precisa saber de onde ele vai sair, onde ele quer chegar, mesmo que seja em períodos, por exemplo, de 6 meses, um trimestre, 1 ano, 5 anos, né? Fazer o planejamento dele. E os indicadores, eles vão demonstrar se esse plano está sendo executado, ele precisa ser reformulado, ajustado, atualizado, de modo que essa trajetória, essa viagem aconteça e que o destino seja alcançado. Ou seja, é o painel de instrumento que você colocou. Agora, o que a gente percebe é que os corretores precisam de ajuda para a elaboração desse painel de instrumento. Você citou aí a questão do churn, né? Os cancelamentos, as perdas, o custo de aquisição do cliente, e tem vários outros indicadores. Então você que está aqui assistindo a gente, tem que imaginar o seguinte: eu preciso ter muito claro quais são os indicadores chaves, os KPIs, que é o tema da nossa conversa, que eu preciso estar acompanhando esses KPIs diariamente, semanalmente, mensalmente, no sentido de estar corrigindo o rumo, ajustando, fortalecendo aqueles que precisam ser fortalecidos, para que eu não tenha uma surpresa no final do ano, né? Normalmente no final do ano, e aquilo que eu planejei não aconteceu, né? Eu acho que é isso que você ajuda o corretor a fazer, não é isso, Everton? E só cortando o Everton rapidamente, esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês e tantos outros também está disponível lá no Corretor Protagonista, não é isso? Sim, com certeza. Sempre que eu venho Bem aqui lembrado. e eu acabo aproveitando da oportunidade e também distribuindo lá dentro do nosso canal do YouTube, que é o Corretor de Seguros Protagonista, que é só conteúdos exclusivos para corretores de seguros. Eu tenho outro canal para outros mercados, mas esse é só para corretores de seguros. Quando você fala aí, me lembrou aqui uma questão, no último dia do ano, foi dia 30, se não me engano, não sei se foi dia 30 ou agora dia 29, você me confundi, mas no último dia útil do ano eu soltei um e-mail longo para toda a base dos corretores de clientes nossos, convidando a fazer um 2021 diferente. Por quê? Eu me coloquei à disposição de todos os corretores de seguros da nossa grade para que nós nos tornemos, o nosso time de sócios da UpHold, como conselheiros administrativos. Então eu falei assim, vamos criar um conselho de administração. Cara, não importa se você fatura 100 mil no ano ou se você fatura R$1 milhão, vamos criar um conselho de administração para que a gente possa começar a criar esses indicativos e vir numa pegada educativa, porque é isso mesmo, assim, às vezes você está tão atolado nas suas entregas, na sua operação, que você acaba não analisando os seus números. Você não tem um dia que você tira o seu chapéuzinho de operacional e coloca o seu chapéuzinho de administrador. Quando você passou ali o recadinho do pessoal da Regula, me chamou a atenção 2 pontos. Primeiro, sempre que você tiver a oportunidade de transformar uma despesa fixa em custo variável, é muito melhor. O que eu estou querendo dizer? Você pode ter um funcionário só para fazer sinistro e não pode entrar nenhum sinistro naquele mês. O que esse cara fez? Você só teve custo. Quando você fala de uma regula que tem um pacote, você está transformando isso em custo variável. E custo não é problema. Você pode ter muito custo na sua empresa. O que você não pode ter é despesa. Diferença de custo. O custo está atrelado sempre a um retorno de dinheiro. Despesa, não. É gasto. Você gastou e pronto, acabou. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que a própria regula está formatada no modelo de startup. Então, tudo isso que a gente está falando aqui de KPIs, os caras são especialistas nisso, cara. Os caras têm muito conhecimento para te ajudar. Então, são pessoas como essas que você precisa formar no seu time para você ter um desempenho muito melhor. Então tá aí, ó. Regula Sinistro e o Everton Rocha da UpHold. Ô, Everton, eu tenho uma pergunta para você. Assim, a gente tá falando do que nem tudo que entra no caixa da empresa é do empresário, né? Porque senão ele começa a sangrar tudo que tem lá e depois não sobra um dinheirinho para comprar um computador. A gente tem que deixar uma parte desse dinheiro no caixa.
Esta reserva, o que seria interessante? Eu tenho um fluxo nesse caixa de reserva 3 vezes o meu faturamento, 2 vezes o meu faturamento, qual uma média? Show de bola, excelente pergunta, né? E aí a Covid nos ensinou que não é a única crise que vai acontecer, vão ter várias, e quem não tinha dinheiro, né? A gente sempre falou que quem tem caixa é rei, e a gente viu muita corretora passando sufoco porque não tinha. Cara, eu vi corretor de seguros pegando o servidor do computador lá da empresa dele e passando pro funcionário porque ele não tinha dinheiro para comprar um notebook pro funcionário. Então, eu digo que um valor de reserva de emergência legal seria você pegar todos os seus custos fixos, então lá, aluguel, telefone, tudo que é aquela continha que todo mês você tem, multiplicar isso por 6 e você ter isso como reserva numa aplicação que seja imediata, de liquidez imediata. O que é isso? Que você pode resgatar amanhã se você precisar. Não vai pegar o dinheiro e comprar ações, pelo amor de Deus. Coloca num fundinho lá, que seja uma poupança da empresa, mas você tem uma reservinha lá. Então essa é a reserva de segurança, a gente chama de colchão de segurança. Depois você vai criando outros que a gente chama de projetos, reservas para o projeto. Reserva do primeiro funcionário é 30 mil num ano. Certo. E outras reservas, quero comprar carteira, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer marketing. Mas um mínimo viável para você ter, para você não se apavorar quando acontecer outras crises, 6 meses das suas despesas fixas guardado. Basicamente isso. Esse cara... Marcelo Brancati? Gostou da aula, Marcelo Brancati? Não, excelente, Ô Everton, excelente. até hoje eu não sei se o meu querido Marcelo Brancati, se ele é custo ou se ele é despesa. Porque eu tentei trocar ele vender ele para um amigo árabe, o cara não quis. Tentei trocar por um camelo, o cara também não quis. Fazer o quê? Você tem que... É custo, porque você tem lucro depois com o investimento. Ele retorna para você. Tem que investir ainda. Retornou dinheiro é custo, não retornou é despesa. Mas o lance é o seguinte aqui, falando a real também, em algumas situações, né? A gente tem o cara aí que tá começando agora, que ele tem o fôlego dele para encher o tanque de gasolina. E vai durar, ele vai usar por 3 meses e depois dos 3 meses ele não sabe mais o que vai fazer, certo? Acho que hoje a gente vê assim muitas pequenas empresas com essa realidade. Então ele não tem condição de fazer essa reserva de 6 meses, porque ele está vendendo almoço para pagar a janta, certo? Isso é fato, talvez, que a gente sente em vários segmentos. Eu tenho mesmo feito um trabalho aí para um segmento, por exemplo, de alimentício, na área de supermercados, e a gente vê que os caras também estão trabalhando com as margens curtíssimas, está todo mundo enfrentando, não vou dizer todo mundo, mas muitos segmentos estão enfrentando essas dificuldades. Então, essa situação dessa corretora ou desse empresário, que ele tem a necessidade de gerar resultado em curto prazo estou falando de 3 a 6 meses, ele precisa necessariamente desses indicadores de desempenho, porque se ele não souber construir esses indicadores, ele vai terminar os 3 meses, 6 meses, ele vai queimar a gasolina dele, vai rasgar dinheiro, não vai atingir os resultados, porque ele não está sabendo para onde o negócio dele está indo. Em 2 anos ele quebra, Marcelo. Eu tô ainda falando de 3 a 6 meses, é aquele que está iniciando mesmo, que tem pouco dinheiro para investir, ele não tem nem sequer o investimento do notebook dele. Ele só está começando a fazer as primeiras vendas, Fábio. É esse cara que eu sinto que existem muitos nessa situação. Ele não pode errar. Então, aí ele precisa de uma contabilidade, porque ele não vai viver sem uma contabilidade. Aí ele vai chegar para você, Everton, e vai dizer o seguinte: quais são o raio de indicadores que vocês falaram no programa? Quais são os 5 indicadores-chave que eu não posso deixar de olhar nesse momento crítico que eu estou vivendo, que eu não consigo sobreviver no máximo em 6 meses com o dinheiro que eu tenho, eu preciso vender. Quais são esses indicadores? Eu não vou me preocupar com cancelamento, porque nem cliente eu tenho ainda, certo? Agora, quais seriam esses 5? Porque aí, isso que eu estou curioso para ouvir de você. Estou falando 5, que pode ser 6, até porque se a gente tiver muito indicador para olhar, a gente não olha para nenhum no começo.
Quais seriam esses críticos, ô Everton, que eu não posso deixar de ver? Não, perfeito. Primeiro aí fazer só a colocação aqui que você muito bem explicou, que o cara que está começando, raramente ele vai ter condições de gerar a reserva, o colchão de segurança dele imediatamente. Concordo plenamente. Não quer dizer que ele não tem que se esforçar, nem que seja para colocar 50 conto por mês e um dia ele vai chegar lá. Digo isso por experiência própria. Nós temos 11 anos de mercado, vamos fazer, e nós chegamos nesse número aí de colchão de segurança ano passado. Então você fala assim, foram 10 anos aprendendo, guardando dinheiro, e eu falo, mas você é o contador, você é o cara cheio dos KPIs, mas o negócio precisava ser investido em várias coisas. Nós investimos em marketing, mais de 50 mil, nós investimos em venda, em equipe, e precisou queimar o dinheiro, mas não deixando de lado guardar o dinheiro da reserva, nem que seja num horizonte a mais longo prazo. Mas então é extremamente importante. Quando você fala para um corretor que está começando, o que eu mais vejo de dificuldade, aí talvez assim, montar os KPIs assim, para quem está começando e não tem cliente nenhum, 000, são mais relacionados a vendas mesmo. Então assim, cara, metodologia tipo Prudential. Já ouviu falar da Prudential? Faca na caveira. Então, faca na caveira. Então, o que a gente aprende com os corretores da Prudential? Cara, os caras têm uma listinha de 500 nomes que o cara tem que fazer por semana, uma batidinha de ligação, pelo menos 15 ligações por semana, que tem que agendar pelo menos 4 visitas. Então, assim, você tá fazendo esse trabalho mesmo? Você tá ligando pros seus... Prospectando mesmo. Prospectando. Você tá ligando pros seus 15 cara? Me prova. Então faz uma planilha, coloca lá sua metinha de ligação por dia. Quantas reuniões você marcou, quantas coisas você... E já começando esses indicadores, pensando nesse mix que você falou no começo, né? Ou seja, se for o caso, né? Eu quero ser uma corretora que tenha um mix equilibrado de produtos. Então... fazer também essa distribuição, né? Entre automóvel, vida, previdência, saúde, o que for, né? Pra não ficar já gerando aquela concentração viciada desde o começo. Né? Perfeito. Então, assim, o que eu colocaria de coisas, de indicadores importantíssimos para você que está começando. O primeiro indicador importante, que eu vou chamar aqui de Prolabore, e não se atente ao nome Prolabore como a contribuição de INSS que é feita lá para você se aposentar. Não, Prolabore é o seu salário como sócio. Então, assim, isso não pode pesar dentro da empresa. Se você colocar uma corda na sua galinha de ovos de ouro, acabou. Então, assim, a primeira coisa que você tem que colocar, estabeleça claramente qual é o seu custo de vida, o mínimo de custo de vida viável para você viver, e projete isso como um Prolabore para você, para que você tenha, inclusive, um ponto de partida do que é o seu ponto de equilíbrio, que seria o segundo cara, para você saber o que você tem que vender. Porque o que eu mais vejo corretores iniciantes o cara começa o mês sem nem saber para onde que ele tem que ir. Então, assim, quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Então, primeira coisa, estabeleça quanto você precisa de fazer de salário. Depois você vai projetar isso, beleza. Então, quantos negócios eu preciso fechar mediante se vai ser automóvel, se vai ser vida, se vai ser saúde. Depois disso, você vai fechar um ticket médio ideal, que seria, e você vai saber o número de prospecções que você vai fazer. E aí você vai buscar isso. Então, primeiros indicativos são esses: Prolabores, ponto de equilíbrio, ticket médio e quantidade de proposta que você tem que ter. E aí começar, cara, suado, começa lá com seus familiares e amigos, depois vai vindo. E uma coisa que é importante, assim, a grande maioria das pessoas não mantém um cadastro de clientes. É o famoso metodologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se você não tiver um cadastro de clientes, como é que você vai saber quem é o engenheiro, quem que é o médico, que produto é adequado para ele? Então, assim, quando o cara chega lá pra mim, lá, o primeiro anista, eu falo assim, o primeiro anista, né? E aí a gente tem uma meta de ajudar esse cara a chegar nos 120 mil de faturamento, certo? O cara não tem nenhum cliente, primeiro ano. Então, o que eu vou falar pra esse cara? Cara, primeira coisa, cadastro de cliente é tudo. Cadastro é tudo.
vai começar a fazer suas prospecções nas seus familiares e amigos, começa a gerar um cadastro para a gente poder identificar quem são os iguais. Quem são os iguais? Quem são os engenheiros? Quem são os arquitetos? Quem são os dentistas? Quem são os médicos? Quem tem filhos menores de 18 anos? E aí a gente começa a traçar um plano de vendas, seria lá algo parecido com as suas cartas de vendas, lá um plano de vendas para cada um desses produtos e vamos começar a batalhar. E aí eu preciso daqueles indicadores de conversão. Quanto que você está convertendo, quanto que você está deixando de converter. Para você saber, de repente, você fala assim, cara, mandei 10 propostas e só fechei 2. Então você está tendo uma conversão de 20%. Às vezes você está achando que você é um merda. Você fala assim, mano, mas eu só converti 20%. Pô, mas pensa que uma empresa que tivesse 1.000 apólices, se ela conseguisse converter 20%, ela tava pulando de alegria. Mas calma, amigo. Tudo é uma fase, devagarzinho. E aí, assim, use e abuse das redes sociais para que você possa fazer contato com as pessoas. Cara, eu uso demais. E vocês provavelmente me conheceram porque eu mandei um spamzinho lá para vocês. Sim, chegou. Né? Provavelmente. Chega até hoje. Chega até hoje. Eu uso e abuso de mandar isso. E às vezes é engraçado, cara. Às vezes é até engraçado porque os caras me ligam hoje que me acha no Google e tudo mais. Eu faço umas estratégias loucas aí pra subir no Google, depois eu te conto aí em off, pra nós não passar os esquemas pro contabilizei. E aí o que acontece? Os caras começam a me achar no Google, me achar. Aí o cara fala, ah, mano, é você? Ah, mas você, eu vi pela foto aqui, é aquele cara que manda uns e-mails lá, fala, sou eu mesmo. Aí começa a vender. Tá famoso já. Então, assim, indicadores financeiros você não vai ter muito, mas o que você precisa saber é os seus limites de gasto que você precisa ter. 5 indicadores para quem está começando talvez seja muito, mas eu vou deixar lá um artigo no blog para que a gente possa não só deixar uns 5 indicativos legais para vocês, mas ensinar como calcular e, se possível for, deixar já planilhinha lá. Aí, legal. Ô, Fábio, Ótimo. Eu sei que a sua contabilidade faz isso pra você porque está aqui presente, mas aí eu pergunto pra você que tá assistindo aqui. O teu contador tem, e não é porque ele tá aqui não, mas é porque a gente sabe que isso acontece. A tua contabilidade tem esse tipo de discussão, de conversa, de recomendação, sugestão pra você, porque você tem a sua empresa, você tem a sua contabilidade. Como é a sua conversa com a sua contabilidade? Ela só tá te mandando os e-mails do boleto, faz follow-up lá da GPS pra você pagar, aquele negócio que quando chega pra gente, a gente fica de cabelo em pé, né? Não, meu caso. Mas você discute estratégia de negócio com a sua contabilidade? O posicionamento, indicadores-chave. Porque assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, a gente já tá caminhando pra terminar, é o seguinte. Você tem ali, basta a gente pesquisar um ciclo de vida de toda a empresa. O ciclo de vida da tua empresa, a perpetuidade da tua empresa, ela vai depender da sua adequada gestão desses indicadores. Sim. Se você não faz a gestão dos indicadores, sua empresa vai morrer antes. Sim. E faz uma analogia, Fábio, com a nossa saúde. Se você não faz exames preventivos de sangue, de colesterol, de seja lá o que for, a doença vai bater na tua porta e talvez você não tenha tempo de se recuperar. Os indicadores do negócio são esses. É a triglicérides, é o colesterol, é a pressão alta, é isso, aquilo, que você precisa monitorar ao longo da tua vida para você controlá-los. Antes do sintoma aparecer, e talvez muitas vezes ele é tarde demais. A empresa é igual, é um sistema, é o corpo humano nosso. O marketing é o coração, o cérebro é vendas, a gordura é o custo operacional, a despesa. É isso, gente. E se você não souber fazer isso, não tiver quem te apoie, você vai diminuir o ciclo de vida da tua empresa, como a gente diminui da nossa própria vida, do nosso próprio organismo. É assim que eu vejo. É isso mesmo, Marcelo Brancati. Complementando as suas palavras, diria o seguinte: faça do seu contador o seu parceiro estratégico no seu negócio, não apenas um gerador de guia. E no meu caso, o meu contador está ele aqui, o seu Everton Rocha. A gente até no começo aí tava conversando, né, antes, nos bastidores, e aí eu comentei com o Fábio que eu tenho uma planilha lá que a gente disponibiliza, isso tá até no blog, e as pessoas pedem muito isso no vídeo, que assiste o vídeo no YouTube, eu manipulando a planilha.
E depois eles falam, me manda a planilha, pelo amor de Deus. Que é um vídeo que eu tenho no YouTube chamado assim, Comissão Mínima Viável pro Automóvel. Que é trazendo aquela... Esse é o presente? Não, ainda não. Esse não? aí é o bônus, Que é aquela questão que eu comentei com vocês de utilizar o automóvel como CAC. Então eu provo para você que é possível você ganhar dinheiro mesmo você colocando uma comissão mínima viável, mas você vai calcular qual é essa comissão mínima viável matematicamente. Então a planilha está lá. Quem quiser receber essa planilha, é só entrar lá no nosso site, lá no blog, ou chama a gente pelo e-mail. E aí... Qual é o site, qual é o blog? Repete de novo. www.uphold, né? uphold.com.br/blog. E aí você vai ter lá um blog para corretor de seguros que tem mais de 100 artigos para corretores de seguros. Rapidinho, já baixa lá todo esse material de grátis, Marcelo Brancati. De grátis. Antes de você falar o presente, eu quero mandar um abraço aqui para Gisele Lima, que tá falando assim: olá meninos, super poderosos, sempre com ótimas informações. Você é sempre gentil com a gente, né, Gi? Obrigado pela participação. E quero mandar um abraço também pro nosso querido amigo que já participou aqui com a gente, Marcelo Brancati, o Anderson Tapetininho, que deu uma aula da guarda de documentos, né? Abraço aí, Anderson. Grande abraço, Anderson. No pique, Everton Rocha, qual é o presente, meu amigo? Então vamos lá, ó. Esse ano de 2021 é um ano que, como eu comecei falando para vocês lá, nossa missão não é mais só entregar guia, né? A gente sempre teve essa visão de querer entregar mais. Então esse ano a gente está muito empenhado num cunho educativo. E aí nós construímos uma plataforma de conteúdo que a gente chama de Upflix, seria o Netflix da Uphold. Ah, eu já vi, hein? Já viu? Então, assim, que a gente vem construindo, que seria o quê? Exatamente um Netflix. Eu coloquei lá por segmentos: marketing, vendas, finanças pessoais, finanças empresariais, gestão de pessoas, cases de sucesso de corretores de seguros e outros produtos, gestão de produtos e tudo mais, que a nossa missão é colocar um vídeo por semana em cada um dessas caixinhas. E eu tenho até um negócio louco lá que chamo de Desafio Corretor de Seguros Protagonista, onde eu coloco um desafio diário. Todo dia eu gravo um videozinho com uma missãozinha. Por quê? Porque a grande dificuldade que a gente percebe do ser humano, não é só de corretor de seguros, do ser humano em geral, é que é o seguinte: ele quer atingir o resultado. Só que o resultado, para você alcançar o resultado, você precisa ter os micro-resultados. Então, assim, o cara já acha que ele vai ter um resultado de 100 milhões de reais sem implantar nada. Então, todo dia você vai fazendo micro-resultados, quando você vai olhar para trás e falar: uau, tivemos um baita de um resultadão. Então, lá tem já postado vídeos diários com desafios, e desafios pesados, cara, assim, para destravar em marketing, para destravar sua vida familiar, para destravar sua comunicação, seu network. Cara, tem umas coisas lá pesado, que eu estou modelando uma outra pessoa chamada Pablo Marçal, que vende esse mesmo produto por 10 mil reais, e você vai ter dentro dessa plataforma lá. E como que acessa essa plataforma? Legal, então, aí essa é uma plataforma exclusiva para os nossos clientes, que são corretores de seguros, que a gente não cobra nada. Então eu mando o login e senha lá, fiquei o domingo todo lá mandando login e senha lá. E lembrando, nós colocamos os vídeos semanalmente, então é uma plataforma viva que vai ser construída ao longo de um tempo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem quiser vai mandar lá no e-mail cursos@uphold.com.br, só vai mandar um e-mailzinho falando: eu quero. Dá pra pôr aí? Tá. cursos@uphold.com.br. Eu quero, e eu vou disponibilizar a visualização dessa plataforma para todos vocês durante 60 dias, para vocês terem uma degustação do que é que a gente está falando. E aí quando eu falo assim, mas você poderia me perguntar, né? O nosso Karnal podia jogar uma bomba aqui para mim. Mas Everton, você não é marqueteiro. O que você vai falar de conteúdo de marketing lá dentro? Não sou, caramba. Tenho uma experiência na minha própria empresa, porém eu trago pessoas de um time pesado do nosso network hoje que tem interesse de ajudar profissionais. Por exemplo, Eduardo Cortez, do Corretor de Seguros Digital, já convidei Antônia de Oliveira,
Cláudia Simplício, Thiago Freitas, já falei que é construtor de sites. Pô, tem muito conteúdo que vai ser feito Só através pessoal de fraquinho parceiros. do mercado, né? Só gente boa que vai ajudar você. Obviamente, vai mandar um conteúdo pra você lá de 40 minutos e vai fazer um jabazinho lá de 5 minutos, mas você tá ganhando um conteúdo sem você pagar nada. E Então tô tá pra aí, te ó. dizer o seguinte, quando a gente fala de Érico Rocha, Pablo Marçal, esses caras que são os gurus dos marketing digital aí, sempre fica consignado o seguinte, os caras dão 95% do conteúdo de graça e 5% é o que eles cobram. Ah, mas como assim? É porque eles põem tanto conteúdo, mas fica tão solto a coisa, que você não consegue se organizar. Então a plataforma, o curso, quando o cara te vende, o infoproduto que ele te vende, é a organização lógica desses vídeos. E eu já estou colocando dentro da nossa plataforma de forma organizada para que você possa. Então, por exemplo, eu estou montando aqui uma palestra que eu mesmo vou montar, que eu mesmo vou dar, chamada assim, ó, o marketing que qualquer corretor de seguros pode fazer. Por que isso? Porque é modelado no que eu faço na minha empresa de contabilidade e dá certo. Mas isso aí vai ser um assunto pro próximo programa. Então, bora. Na verdade, você tá Segura dando, aí, pelo que eu tô entendendo aqui, Segura aí. é uma universidade virtual gratuita por 60 dias para os corretores que Então tá aqui, acompanham ó, cursos, o programa profissional de né? seguros. .com.br, é só você mandar e o Everton vai liberar o É isso acesso por 30 dias. Você falou tudo, a gente chama lá de Uphold Academic, mas Olha a gente aí. gosta de inglesar as coisas, mas aí no site, pra ficar um negócio pequeno, ficou Upflix. Pronto. Meus queridos amigos Marcelo e Everton, a gente já até excedeu um pouquinho do horário, já vai começar um outro programa aqui, logo após o nosso. Obrigado, Everton, pela participação mais uma vez, como sempre, trazendo grandes conteúdos para nós. Quero mandar um abraço aqui pro Mauro Cerqueira, ele tá falando, parabéns pelo conteúdo também. Marcelo, obrigado pela participação, eu já vou me despedir por aqui e você faz o fechamento. Galera, curtiu aí o nosso encontro de hoje? Já clicou, já deu joinha? Minuto joinha? Tem que dar 2 lá, hein? Canal do YouTube Profissional de Seguros, deixa lá o joinha, compartilha esse vídeo, ajude aí mais pessoas a refletirem sobre esses assuntos, né? E não deixa também de entrar lá na nossa página no Facebook, Profissional de Seguros Oficial. Compartilhem, gente, compartilhem o conhecimento, o aprendizado, que é assim que a gente cresce. Ótima semana aí, restante semana pra todos. Até semana que vem. Semana que vem vai ser especial, hein, Fábio? Tamo junto. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.